Oi, eu sou a Cristina Grêmio. Mais informações sobre o desenrolar dos atos de 8 de janeiro, aqueles atos de vandalismo em prédios públicos. O que aconteceu depois? O decreto do presidente Lula de intervenção federal no governo do Distrito Federal e também as tentativas na Câmara e no Senado de investigar o que efetivamente aconteceu, já que depois de alguns dias, estranhamente, o PT, partido do presidente, todos os integrantes do governo e os deputados e senadores do seu partido e de partidos aliados decidiram que não é mais necessário investigar. É sim. Eu entrevisto hoje um advogado de São José dos Campos, no interior de São Paulo, que por experiência no direito constitucional, por acompanhar muitas causas ao longo da carreira, mais de 50 anos de carreira no direito, decidiu por conta própria acionar a União e também o STF, a ABIN, o Senado e a Câmara para que esclareçam alguns pontos que estão muito nebulosos acerca do que aconteceu depois dos atos de 8 de janeiro. Assista a entrevista. Eu estou aqui então com o doutor Vanderlan Ferreira de Carvalho, que é advogado, 52 anos de advocacia, com especialização em direito constitucional e fundiário, né, doutor? Me corrija se eu estiver errada, mas agora atuando genericamente, tentando pedir explicações a vários órgãos públicos acerca do que ocorreu em Brasília após aqueles atos de vandalismo nos prédios públicos no dia 8 de janeiro. Obrigada por aceitar esse pedido de entrevista, doutor Vanderlan. Eu queria saber, já de imediato, quais são as ações que o senhor ajuizou relativas a esse assunto. Boa tarde a você e o seu seleto público, né? O que me levou a ajuizar a primeira ação foi no dia seguinte, ou seja, dia 9 de janeiro, porque me causou muita espécie de curiosidade, eu fiquei estupefato de presenciar aquela, o que eu entendo que foi uma encenação, uma armação, alguma coisa estranha, porque eu assistia pela TV Jovem Pan aquele movimento do pessoal se deslocando numa verdadeira procissão da porta do quartel até a Praça dos Três Poderes. E por que que eu quis ver? Porque eu soube que os patriotas que acampavam em vigília cívica, ordeira e pacífica na frente do quartel, iria fazer aquele abraço simbólico, né, na Praça dos Três Poderes. Eu participei com 19 anos de idade em todos os movimentos de 64. Então eu tenho uma lembrança, um carinho por isso. E qual não foi a minha surpresa quando a Jovem Pan interrompeu a transmissão direta anunciando que ia ouvir o presidente Lula em Araraquara, onde ele tinha chegado para ver alguma consequência de um temporal que havia assolado a região há algum tempo atrás. E ele começou a falar numa encenação que me despertou muita curiosidade e tirou do bolso, ele anunciou que ele havia decretado, né, a intervenção, tirou do bolso e leu aquele decreto que eu entendi muito bem fundamentado, com legislação constitucional e infra, né? Inclusive alguns provimentos, alguma coisa nesse sentido, e me causou espécie, eu repito, por quê? Para fazer uma peça daquela, por mais experiente que seja o profissional, eu nem me refiro a ele, porque ele não faria jamais, né? É, ele deveria despender tempo, estudo e conhecimento da situação. E ali era abordado o fato que, no meu entender, não havia ocorrido ainda, porque havia sim mostrado na televisão aquela procissão, o pessoal chegando no local onde tudo foi depredado, né? Não tinha nem ocorrido ainda, já tinha ocorrido a depredação quando o senhor percebeu que esse documento anunciado pelo presidente Lula já deveria ter sido elaborado antes. O caso é complexo, sim, porque a depredação estava já ocorrido, pelo que a gente hoje vê pelas imagens, mas intramuros. Não foi o pessoal que fez aquela procissão. Aquilo já estava ocorrendo lá dentro, tanto que eu vi vários vídeos nesse interregno. Tem um que uma pessoa sem camisa, com o celular na mão, ele fala bem alto aquela frase que a Priscila falou e até ministro do Supremo falou: missão dada, missão cumprida. Manda meu Pix.
acredito que a senhora também deve ter ouvido, né? Então, tinha outra pessoa com aquela touca ninja, de luvas. Então, o joio estava bem separado do trigo. E quando o presidente leu aquele decreto, e nele, eu repito, constavam fatos que já haviam acontecido, sim, mas eu repito, também intramuros, me causou uma espécie muito grande. Mas como isso? Tanto que eu menciono na minha petição inicial que eu passei a crer no poder da onisciência e da onipotência dele, porque nós sabemos que só Cristo tem esses dois poderes, né? Uai, seu app de vídeos curtos.